E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, de Sociologia. Hoje, no novo capítulo, vamos investigar o desenvolvimento da antropologia como ciência e quais as contribuições que ela relegou para a sociologia ou ciências sociais. Para quem não sabe, galera, a antropologia é a ciência que se encarrega do estudo da diversidade cultural encontrada dentro da humanidade, estudando a relação entre os indivíduos, dos indivíduos com o seu meio em que se encontra, tendo como foco o conceito de cultura. A antropologia ela é reconhecida como uma ciência autônoma. Todavia, antes disso, ela era identificada como um ramo interior lá da ideia da história natural, narrando a evolução do homem de acordo com um conceito civilizacional. Outra coisa interessante, que casa inclusive com o conteúdo que nós estamos vendo em história, é que este saber foi por muito tempo um instrumento de dominação, principalmente pelas civilizações europeias, uma vez que legitimava a dominação das metrópoles neocoloniais sobre os povos conquistados lá na África e na Ásia. Esse fenômeno, chamado de etnocentrismo eurocêntrico, tinha a ideia de que a civilização europeia era o ponto de partida de medida para hierarquizar, todos os aspectos civilizacionais de outras culturas. Dessa forma, surgiu a classificação entre primitivo, bárbaro e civilizado para determinar os estágios evolutivos das civilizações encontradas tanto na África quanto na Ásia. Esse primeiro estágio da antropologia que confunde-se muito lá com a teoria darwinista da evolução, é entendida dentro da antropologia como uma antropologia evolucionista. Primeiramente, esse ramo da antropologia foi desenvolvido por Edward Taylor e pelo geógrafo e biólogo Herbert Spencer. Para esses dois antropólogos, a teoria da evolução de Charles Darwin poderia também ser aplicada dentro das sociedades. Dessa maneira, assim como os animais desenvolviam-se biologicamente, sendo que alguns evoluíam e ficavam mais aptos ao meio, a cultura também tinha evoluído ao longo do tempo, porque alguns seres humanos supostamente teriam evoluído mais do que os outros. E aí entra aquela hierarquização lá da Europa como um continente mais avançado, mais evoluído, com um corpo biologicamente e civilizacionalmente também mais desenvolvido. E é aí que surge a noção etnocêntrica de raça, que alega que algumas raças humanas eram superiores a outras, o que acabou aí baseando e fundamentando boa parte do racismo e dos preconceitos raciais e étnicos que surgiram lá na virada do século XVIII para o século XIX e que se estendeu também pelo século XX. Galerinha, junto com essa noção de raça superior e raça inferior, civilização superior e civilização inferior, surge também a noção de uma cultura superior à outra, sendo que o padrão de medida de tais culturas era o da própria cultura europeia. Com isso, não causou espanto a ideia de que a cultura europeia, desenvolvida pelo homem branco, era infinitamente superior que as culturas desenvolvidas por outros povos e etnias julgados inferiores. Para os evolucionistas, também conhecidos como darwinistas sociais, o fato de haver diferentes níveis hierárquicos de desenvolvimento cultural evidenciava e justificava a dominação de povos inferiores pelos povos superiores, o que acabou caracterizando também todo o conjunto ideológico que justificou o processo de imperialismo e neocolonialismo. Já se contrapondo ao evolucionismo, lá durante a década de 20 e 30 nos Estados Unidos, se desenvolveu o chamado particularismo, também conhecido como culturalismo, que baseou-se lá na teoria social do sociólogo Franz Boas. Na prática, está associado ao chamado particularismo histórico, tendo como argumentos a caracterização das culturas humanas através de processos e elementos históricos específicos, assim como busca compreender os efeitos que essas conexões históricas tiveram sobre o desenvolvimento da cultura de cada comunidade e de cada povo.
A noção de cultura para Franz Boas era muito ampla e estava relacionada com aquilo que é aprendido, diferenciando-se do que é geneticamente herdado. Esse conceito serviu para consolidar a disciplina da antropologia nos Estados Unidos e suas origens devem ser situadas no contexto alemão em que Boas teve a sua formação. Para os intelectuais alemães, cultura representava o autêntico do povo, a identidade e a nobreza parasitária que tinha a civilização. Galerinha, o que eu quero que vocês notem aqui é que esse culturalismo de Boas marcou o desenvolvimento de uma investigação histórica precisa, com um estudo criterioso, lento e cuidadoso dos fenômenos locais e que pretendia, através do detalhamento histórico, proceder em cada área estudada à busca de evidências culturais, com o intuito de reconstruir a história do desenvolvimento das ideias de cada cultura. Dessa forma, ele estabelecia a conexão histórica e de singularidades entre as populações humanas, a fim de constituir o estabelecimento de leis gerais, tendo como indicador a história real como base de suas deduções. Então, o método de abordagem do culturalismo está literalmente baseado no estudo das mudanças da sociedade e observando elas ao longo do tempo presente e na habilidade para dar conta dos processos que levaram ao desenvolvimento de certos costumes, de certos hábitos, de certos valores em áreas geográficas pequenas. Já levando em consideração o desenvolvimento da antropologia e a sua contribuição para a sociologia, nós podemos destacar o pioneiro do método de observação participante e do paradigma funcionalista Bronislaw Malinowski, que consolidou a antropologia como uma disciplina acadêmica com objeto método, teoria e instituições próprios. Foi mentor da primeira geração científica de antropólogos britânicos e influenciou várias outras áreas das ciências humanas. Na antropologia, as perspectivas teórico-funcionalista e estrutural-funcionalista explicam fenômenos socioculturais a partir de funções, propósitos e relações estruturantes das instituições humanas. Baseados no Reino Unido, Malinowski, com a ajuda de outro estudioso da antropologia, Radcliffe Brown, difundiram suas teorias com as publicações de suas notáveis etnografias lá no ano de 1922. Como visto a seguir, os dois teóricos apresentaram diferentes nuances das perspectivas. Em seu trabalho de campo nas Ilhas Trobriand, Malinowski buscava entender como instituições culturais particulares funcionavam na manutenção do indivíduo diante de situações de dificuldade. Malinowski apontava as necessidades fisiológicas do indivíduo, como as de reprodução, de alimentação, as instituições sociais, para acolher essas necessidades. Além dessas necessidades já faladas, haveriam 4 necessidades de ordem cultural, como a economia, o controle social, a educação e a organização política, que resultariam em instituições estáveis com estatuto fundamentado em normas, em leis, em atividades e etc. Dessa forma, o funcionalismo para Malinowski seria verificar as funções que esses elementos ou fatos culturais possuíam tanto em relação com o indivíduo quanto com a sociedade. Em sua etnografia, Malinowski descreveu o chamado Kula, um mecanismo de troca entre as várias ilhas da Melanésia, demonstrando que não se tratava de atividade econômica isolada, mas um complexo sobreposto de funções como religião, política, organização social. Dessa forma, ele listou 7 necessidades básicas e suas correspondentes instituições culturais que funcionavam para satisfazê-las. Com seu trabalho de observação participante, Malinowski revolucionou o método antropológico, explicando com esse método a integração da religião, da economia, da religião e do direito das populações estudadas. Esse método, mais tarde, seria emprestado pela sociologia. Para deixar bem claro como essa antropologia funcionalista agregou a sociologia, nós podemos entender que esses funcionalistas buscavam explicar os fenômenos em termos das suas próprias funções. Assim, cada escola social seria determinada por uma ou várias funções, e cada elemento da cultura destinaria-se a cumprir uma determinada tarefa, uma função, dentro de uma estrutura social mais abrangente.
Já Marcel Mauss, sobrinho lá de Émile Durkheim, buscou nas representações primitivas, lá na obra Algumas Formas Primitivas de Classificação, o conjunto que garantiu lá o desenvolvimento do seu tio como sociólogo. Todavia, em 1903, com a obra Esboço de uma Teoria Geral da Magia, que teremos pela sua primeira vez o chamado fazer etnológico e o surgimento do conceito de fato social total, uma herança lá que ele puxou do próprio tio. Então, para ele, a sociologia seria uma ciência distinta de outras ciências, como a psicologia, cujos objetos são, segundo Mauss, as representações individuais, enquanto que na ciência social, os objetos são as representações coletivas, sociais, de caráter autônomo e inconsciente para o próprio indivíduo que as possui. Dessa forma, pessoal, o elementar das sociedades para ele era a relação de intercâmbio, de troca de presentes ou de dádivas, como ele chama. Então, na prática, essa prestação de serviços através de trocas de presentes, de serviços e de tudo que poderiam ser intercambiados é importante. Festas, riquezas, mulheres, propriedades. As prestações totais acontecem quando um chefe ou grupo compete com o outro sobre quem pode dar mais. Dar e receber e também retribuir são para Mauss 3 momentos distintos cuja diferença é fundamental para a constituição e manutenção das relações sociais. Então essa dádiva, esse presente, opera uma mistura entre amizade e conflito, interesse e desinteresse dentro das relações sociais. Já a última vertente destacada aí pelo nosso livro sobre a antropologia seria o estruturalismo, que acaba misturando um pouco do idealismo alemão lá de Immanuel Kant e o método comparativo de Émile Durkheim. Na prática, o grande pioneiro nesse processo será um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, que desenvolveu o estruturalismo de fato. Com fortes aspirações no idealismo, os estruturalistas não aceitam com facilidade a introdução de métodos de estudo empíricos, ou seja, através de experiências. Do mesmo modo, a antropologia não poderia mais trabalhar de maneira puramente teórica. Ao mesmo tempo que a antropologia não poderia mais experimentar e nem pensar apenas racionalmente, ou seja, trabalhar apenas com teorias e hipóteses, ela deveria buscar a essência do que seria chamado estruturalismo. Bases comuns, ou seja, estruturas das formações dos seres humanos que seriam evidenciadas pela cultura e pela formação das sociedades. Então, para Lévi-Strauss, existe uma estrutura básica que faz parte e que garante que todas as formações humanas comunguem das mesmas características. Então, para ele, compreender essas bases seria o caminho para que a antropologia conseguisse se estabelecer enquanto uma ciência legítima. A busca central da antropologia contemporânea de Lévi-Strauss se dá pela cultura. O mundo possui diversas culturas diferentes e cada cultura acaba sendo entendida como parte de um todo. O todo seria a própria humanidade. Então, compreender essas pequenas partes, ou seja, esses fragmentos culturais, juntando-as e entendendo os elementos estruturais e básicos de cada uma, seria uma espécie de montar um quebra-cabeça que poderia lá garantir a formação de uma imagem maior, que é o fundamento básico do estruturalismo. Um dos elementos básicos ou estruturais que Lévi-Strauss vai destacar seria o parentesco, que existe em todas as culturas. Na obra As Estruturas Elementares do Parentesco, o antropólogo percebeu que em todas as culturas estudadas, o parentesco é entendido como algo que deve ser respeitado na conservação dos núcleos sociais. E mais do que isso, o incesto acaba sendo entendido como um tabu em todas as formações de sociedades que ele estudou.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer a releitura desse capítulo, respondendo às atividades correspondentes, tá certo? E, se possível, assistam novamente aí as videoaulas de Sociologia que já foram passadas, tá certo? Que nas próximas semanas serão passadas aí algumas atividades revisionais. Dito isso, gostaria de desejar a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.